Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta, eu sou professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História também do Campus Betim do IFMG. Nós vamos continuar fazendo a resolução das questões do Enem de 2021, a prova azul como referência. Hoje eu vou comentar a questão e a Marta vai ler o textinho aí da questão 78 para a gente. Isso. Vamos lá, então, a questão de número 78. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I, em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real, primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. E esse é um trechinho, então, que foi retirado de Perspectivas da Revolução Inglesa, de Arruda, é um textinho publicado ali no ano de 1984, tá? Texto número 2, essa questão traz 2 textinhos motivacionais para a gente. Texto número 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instaurar o reino de Cristo na terra. E esse é um trechinho, então, do Christopher Hill, A Revolução Burguesa, também da mesma data de 1984. Na verdade, o Hill, Marta, o texto é Uma Revolução Burguesa, e é importante o nome do texto, os alunos ficarem atentos na hora da prova, porque é a partir daí que eu vou fazer a discussão com eles. Então, gente, esses 2 textinhos, eles trazem interpretações diferentes para um episódio conhecido como a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é o primeiro regicídio ali na Inglaterra, o primeiro e único regicídio, que é o assassinato de um rei em função das dinâmicas políticas que vão acontecer no território britânico, né? Não vou entrar em detalhes aqui sobre a Revolução Inglesa longamente, para a nossa análise não ficar longa, mas o que eu quero chamar a atenção é para como esse episódio da Revolução Inglesa, como que ele foi interpretado historiograficamente. Os 2 textos trazem visões diferentes. A primeira interpretação, que está ali no primeiro texto, é a ideia de que esse regicídio ter chegado a acontecer um assassinato de um rei, o julgamento e assassinato de um rei na Inglaterra, teria sido consequência do avanço, da articulação da burguesia inglesa, então o grupo que detém o comércio, a produção e a circulação de lucratividades ali dentro, o comércio internacional e nacional. A ideia é o avanço da burguesia na Inglaterra teria sido concomitante ao avanço das ideias iluministas, aquele conjunto de ideias de perspectiva política, filosófica, que questionam a monarquia absolutista, que fortalece a ideia da racionalidade, que pregam a ideia da racionalidade, portanto, de alguma forma desconstruindo o argumento político de que a justificativa real, por que desistir da monarquia, seria uma justificativa religiosa. Então, de fato, o movimento filosófico e político do iluminismo, ele traz questionamentos à organização política tradicional da monarquia absolutista, que existia quase que na Europa como um todo, naquele contexto do século XVIII, antes disso do século XVII, no século XVI, e a primeira interpretação seria: o iluminismo avança, essas ideias iluministas seriam um arcabouço teórico que a burguesia, como classe social, se apropria, então a burguesia se insurgindo contra esse regime dos nobres, esse regime dos nobres que dominava a política, que, portanto, trazia menos participação, menos importância para esse grupo da burguesia. Essa burguesia, fortalecida economicamente, teria conseguido, e fortalecida ideologicamente pelo iluminismo, teria conseguido impor as ideias liberais e, nesse sentido, levar à destruição da monarquia absolutista na Inglaterra. Essa primeira interpretação, que entende a Revolução Inglesa e depois a Revolução Francesa, enfim, como movimentos burgueses, ela tem uma perspectiva
uma análise mais marxista. São teóricos do marxismo que olham para a historiografia, para a história da Inglaterra e trazem essa interpretação do papel da preponderância da burguesia, do iluminismo e do liberalismo, da transformação da Inglaterra ali no contexto da Revolução Inglesa. Tá? O segundo textinho, apesar de eles serem contemporâneos, percebem que são todos do mesmo ano, né, de 84, já é uma outra perspectiva historiográfica. Não é que o tempo passou, se acumulou o conhecimento, se trouxe uma outra explicação. Nesse caso aqui, são correntes historiográficas diferentes. O Christopher Hill, fora da análise marxista, o que ele vai dizer é a Revolução Inglesa ela é fruto não só da burguesia, dessa velha burguesia que se apropria do liberalismo, que se apropria do iluminismo e se insurge contra a monarquia absolutista, mas seria uma classe social dentre vários outros grupos sociais que estavam insatisfeitos com a forma como a política vinha sendo conduzida dentro da Inglaterra. Então, o segundo texto é isso, ele traz essas perspectivas de vários grupos sociais diferentes, tentando justificar ou explicando a insatisfação de todos esses grupos, gerando o que a gente conheceu como a Revolução Inglesa, que seria esse episódio em que o rei vai ser julgado, condenado e assassinado, né, e que causa, de fato, uma transformação na Inglaterra. Não, o texto do Christopher Hill não dá tanta importância, ou não coloca só a importância ou a causa da Revolução Inglesa como sendo o iluminismo, o liberalismo e a burguesia. Podemos ter alternativas, Marta? Vamos lá, então. A pergunta ali para a gente é: a concepção de Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se da do texto 1, ao destacar a existência de, letra A, pluralidade de demandas sociais. Isso. Esse é o nosso gabarito, né, pessoal? Por que letra A? Porque não vai, o texto 2, como eu mencionei aqui, ele destaca a existência de vários grupos diferentes, por motivos diversos, insatisfeitos com a forma como a política vinha sendo conduzida na Inglaterra. Né? É isso que o texto 2 brevemente sugere ali para cá como uma das causas da Revolução Inglesa. Tá? Então, essa pluralidade de demandas, essa diversidade de insatisfações que tem a ver com os grupos diversos dentro da Inglaterra naquele momento. Não seria, então, apenas uma revolução conduzida pela burguesia, inspirada pelas ideias iluministas, né? Aproveito para destacar, gente, que é uma questão que pode aparecer também. Nem toda a burguesia adorava ou se apropriou das ideias iluministas e do liberalismo, e da mesma forma nem toda a nobreza criticava essas ideias. Existem nobres iluministas, liberais, né? E existem burgueses que não se apropriam, que não concordam com as ideias liberais e iluministas. Por isso que a historiografia já vem questionando essa identificação imediata entre burguesia e Revolução Inglesa, burguesia e Revolução Francesa. Tá? Então, por isso, letra A. Letra B. Homogeneidade das lutas religiosas. Só de falar em homogeneidade, gente, já daria para eliminar a letra B. Né? As lutas religiosas elas não são homogêneas. Ali na Inglaterra, no contexto da Revolução Industrial, da Revolução Inglesa, o que a gente vai perceber é uma diversidade de crenças, né? Uma diversidade de percepções religiosas. Então, a letra B está errada porque nenhum dos textos menciona ou sugere que existiria uma homogeneidade nas lutas religiosas. Tá? Inclusive, é importante lembrar que, meio nesse contexto, uma das coisas que perpassa a Revolução Inglesa é justamente o surgimento das religiões protestantes. Né? A Inglaterra vai passar por esse processo também de forma muito grande, e as religiões protestantes elas trazem justamente a diversidade das religiões e não a homogeneidade. Letra C. Unicidade das abordagens históricas. Unicidade, gente, significa homogeneidade, uma única perspectiva. E o próprio enunciado já faz a gente eliminar a letra C, concorda? Porque o enunciado fala de duas visões diferentes, né, de duas concepções diferentes sobre a Revolução Inglesa nos textos. Então, por isso a gente já pode de cara eliminar a letra C. Não existe unicidade, existe uma divergência de concepções sobre o movimento da Revolução Inglesa, que a questão traz para a gente. Letra D. Superficialidade dos interesses políticos.
Gente, a letra D, sugerir a superficialidade dificultaria para a gente entender como que um movimento tão profundo, tão extenso, né, tão dramático como a Revolução Inglesa pudesse ter acontecido. Então, os interesses políticos, assim como os interesses religiosos, os interesses sociais que perpassam o contexto da Revolução Inglesa, eles são profundos, eles são dramáticos, eles são intensos, eles não são superficiais. Ali os interesses, eles não são... existe uma certa concepção de que a burguesia teria um interesse político superficial no sentido de seu objetivo último era tomar o poder sem se preocupar com o restante do território britânico. Não existe essa percepção, tá? O interesse de todos os grupos, inclusive a burguesia, eles eram interesses profundos de transformação dramáticas naquele momento. E a última, letra E, superioridade dos aspectos econômicos. Essa letra E é uma letra E decorrente do texto 1, né? Dessa percepção que vem da historiografia marxista, de que a burguesia e os seus interesses econômicos estariam à frente como os principais motivadores da Revolução Inglesa. Os dois textos não corroboram essa perspectiva da superioridade dos aspectos econômicos. O do Christopher Hill, por exemplo, sugere essa diversidade de demandas sociais, não é? Essa diversidade de grupos insatisfeitos dentro do território britânico. Então, em função de no texto 2, sobretudo, não aparecer um destaque para os aspectos econômicos, é que a gente pode eliminar com tranquilidade a letra E e ficando com o gabarito como a letra A, tá? Gente, quero destacar para vocês que essa diversidade de concepção sobre a Revolução Inglesa, ela também aparece na historiografia sobre a Revolução Francesa, na historiografia sobre a Revolução Americana, tá? Então, é uma disputa historiográfica de concepções que pode aparecer para vocês em outras questões, em outros conteúdos. Chama atenção porque, de novo, nessa prova, essa questão é uma questão de interpretação de texto, né? Ainda que você não soubesse muita coisa sobre a Revolução Inglesa. Vocês viram aqui que eu nem me detive profundamente sobre o evento, não fiquei falando, explicando para vocês, justamente para chamar a atenção de que nessa prova do Enem, a interpretação de texto, a atenção à fonte, ela foi fundamental. Então, você responde só conseguindo perceber as diferenças de argumentos trazidos pelos textos, tá bom? Isso, né, Paula? Isso, né, Paula? E o que ele cobra, prestar bastante atenção também no que a questão cobra como uma habilidade, que é uma habilidade importante na construção do conhecimento histórico. Então, o conhecimento histórico, ele se constrói ali nesse conhecimento sobre os eventos, sobre a experiência humana no passado, no presente, mas ela também requer algumas habilidades interpretativas para a construção desse conhecimento. E nessa prova do Enem, a gente viu várias questões que pedem essa habilidade de comparação de opiniões, de perspectivas, né, de opiniões históricas, né, não de opiniões superficiais, mas de concepções históricas mesmo, que a gente consiga comparar, entender o que motiva uma interpretação, o que motiva a outra, né. Então é isso, ficar atento ao texto e ficar atento à pergunta. Se a pergunta pede pra gente comparar o que há de semelhante, comparar o que há de diferente, porque isso que ela quer que a gente ver de vocês, né? Se vocês já conseguem identificar na construção de argumentos históricos, historiográficos, elementos ali para a construção desses argumentos, em que pontos ali que você vai ter características semelhantes, características diferentes, no que os autores concordam, no que os autores discordam, no que eles se complementam, tá? Então, fica bem atento ao texto e também à pergunta, o que o enunciado da questão traz para vocês, tá bom? Acho que é isso, né, Paula? Até a próxima, pessoal. A gente se encontra em breve.